Então vamos assentar, abrir em Hebreus 11, né? Hebreus 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Depois vamos continuar a leitura. Todos já abriram a Bíblia? Vamos lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha um versículo chave. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Como, pastor? É isso mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Até aqui está bom. Então, hoje eu não vou dar aquela explicação que foi escrita para os judeus, você já sabe bem, mas ele fala sobre fé. Repare bem, o escritor, depois de explicar toda a transição do Velho para o Novo Testamento, de mostrar tudo que Cristo cumpriu, o que Cristo se tornou, o que Cristo assumiu, agora ele vai falar de fé. Então, mas por que ele vai falar de fé? Porque é só pela fé que eles iriam compreender e viver tudo aquilo que foi explicado até agora. E nesse capítulo 11, ele vai começar a citar o povo do Velho Testamento que acreditou. Os judeus conheciam todo o Velho Testamento, todos aqueles que creram. Então o escritor vai trabalhar no coração deles, citando os exemplos que eles já conheceram no Velho Testamento, e mostrando que nós, na Nova Aliança, temos que crer como aqueles que creram na Velha Aliança, de acordo com o entendimento que eles tinham no tempo deles. Então ele fala, o que a fé não é? O que a fé não é? Sentimentos e emoções. Então, vamos só recapitular isso. O homem, com a sua alma, com o seu corpo, ele quer sentir coisas. Então existe aquele teste de São Tomé, né? Ver para crer, né? Porque Tomé quis ver Jesus, tocar em Jesus para acreditar. Ele não tinha acreditado que Jesus tinha ressuscitado. Então, nós gostamos das coisas que passam pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Por quê? Porque é fácil de entender uma coisa que eu sinto, uma coisa que eu toco, uma coisa que eu apalpo. É fácil de entender isso. Consequentemente, é fácil de eu dar crédito para essas coisas. Então, quando a gente entra no Evangelho, a gente encontra Jesus, a gente não sabe disso. Então nós nos entregamos a um mundo de sentimentos. Existem os louvores, né? Então a gente quer sentir o louvor, a gente gosta de cantar louvor que mexe com as nossas emoções, que nos desequilibram emocionalmente para o bem. Então a gente acaba pensando que fé é um sentimento que vai passar por mim. É uma sensação que eu vou ter na minha alma, nas minhas emoções. É uma sensação que eu vou ter no corpo. E isso aí é fé. Então, durante muitos anos na nossa vida, nós vivemos
atrás de emoções. Nos primeiros anos da vida espiritual, nós queremos sentir coisas. Nós queremos um estado emocional que nos satisfaça. A gente não entende nada do que é fé. Então nós vamos viver muitos anos de início da nossa vida espiritual atrás de uma emoção, de uma sensação. Então se você foi no culto, aí você sentiu uma coisa boa, aí você até chorou. Entra na minha casa, ai Senhor, que culto poderoso, eu senti uma coisa. Eu até chorei, nossa, aí você vai no mesmo culto na semana seguinte. Aí você não sentiu nada, você fala assim, não senti nada, acho que essa palavra não cantou. Eu quero cantar aquela música que mexe comigo, que eu choro. Aí não cantou ela, parece que o culto foi tão fraco. Então a gente começa a ajustar, ou melhor, associar fé com emoções. Então a gente começa a correr sem perceber atrás de um sentimento que prova que Deus está presente. Deus é espírito. Espírito não é um sentimento. Então durante muito tempo a gente corre atrás de sentimento, a gente quer sentir coisas. Então a gente vai num culto que sente muita coisa, oh, que coisa maravilhosa. Deus está aí. Aí um dia eu não sinto nada, eu não creio que Deus estava. Porque minhas emoções não foram afetadas, o que acontece? Então eu já fico sem alguma sensação, então para mim não foi muito bom. Eu não chorei, eu não senti calor, não me arrepiei. Não teve ninguém que deu uns gritos, fez umas coisas lá para me empolgar. Então, a primeira coisa, se você quer ser maduro, você tem que entender que fé não tem nada a ver com o que eu sinto. Se eu fiquei alegre, eu fiquei triste, se eu senti calor, eu senti arrepio. Se você quer ser maduro, uma pessoa capaz de enfrentar o mundo, você não pode ser um emocional, porque o emocional afunda. O emocional é que nem um teclado de piano. Você começa lá, né? Cada tecla é uma nota lá, cada tecla tem um som. Então o emocional ele pode acordar numa alegria, ficar triste 10 horas da manhã e estar em depressão depois do almoço. Passar um dia todo caído, aí ele tem um momento de emoção, ele se levanta, glória a Deus, dou minha vida para o Senhor. Amanhã ele acorda mal, falando, já não dou mais a vida, eu estou mal, não vou nem fazer a obra de Deus. Não é isso? Quanta gente, quando eu estava começando, eu não entendia. Gente ia lá, fazia apelo, você que vai entregar a vida para Jesus. Ele ia lá, chorava, vou te seguir até o fim, eu dou minha vida, eu vou largar tudo. No dia seguinte ele acordava sem esse sentimento de culto. Que largar as coisas nada, que dar a vida nada. Ele negava tudo. Você já negou coisas que você prometeu para Deus? Você já teve um momento emocionado, você falou assim, Deus, eu te faço isso, eu me entrego. Aí no dia seguinte você não fez nada. Porque o sentimento mudou, não é verdade? Então a coisa mais perigosa na questão da fé, olha, não esqueça isso que eu vou te dizer. A coisa mais perigosa na questão da fé é as emoções. Nós temos uma alma caída que foi destruída pelo pecado. E o mundo emocional do homem é um mundo pervertido. As emoções do homem, elas ficaram contrárias depois da queda. Entende? Então, se eu associar a fé a coisas que eu sinto, eu vou cair num buraco. Por quê? Porque fé não tem nada a ver com sentimento. Não esqueça isso. Eu não sinto Deus que é Espírito. Eu posso no momento do culto louvar a Deus, ter uma alegria da minha alma, mas com sabedoria. Olha, essa alegria que eu estou tendo, estou cantando uma música que mexe com as minhas emoções. Não é? É só o meu estado emocional que está bem esse momento. Mas a minha fé não depende de eu estar alegre agora. Quando eu acordar amanhã angustiado, eu vou estar com a mesma fé que eu estava no culto. Só que no culto eu estava com uma sensação boa. Acordei em casa com dor de estômago horrível. Mas a minha fé é a mesma coisa. Eu estou me sentindo mal. No culto eu estava me sentindo bem. Mas a minha fé é a mesma. Me sentindo mal ou me sentindo bem. Porque o mundo espiritual não é uma emoção. Deus eu não sinto na carne. Deus é espírito. O verdadeiro adorador não adora Deus nas emoções. Adora Deus no espírito. É espírito e espírito. Não é um momento emocional que eu tenho com Deus. Então, se você quiser ser uma pessoa madura, forte, que não volta para trás, que sabe o que é crer em Deus, que não é iludido por qualquer coisa, você tem que começar a enxergar isso.
Fé não é sentimento, não é emoção, não é empolgação. Aí você vai perceber que tem muitos cultos que afloram as nossas emoções. E você vai achar que era um grande poder de Deus. Não, só foi um culto trabalhado para mexer com o sentimento de todo mundo. Existem músicas no meio da igreja que mexe com o sentimento de todo mundo. Você põe uma música dessa, depois é fácil pedir oferta para as pessoas, e elas vão dar. Porque elas ficaram emocionadas. Né? Uma pessoa emocionada faz até o que não deveria. Vocês estão entendendo? Existem coisas no meio do evangelho que mexem muito com as emoções das pessoas, levam elas num clímax emocional muito grande, mas não é fé. Então a fé é isso. Olha, eu estou me sentindo mal, estou caído na alma, acordei angustiado, não tem nenhuma coisinha que prova que Deus está comigo, mas lá no meu espírito eu tenho uma convicção, que não é emoção: Deus está comigo, porque Ele disse que está comigo. Aí você olha ao redor, está tudo ao contrário, nada prova que Deus está com você. Só uma coisa, a palavra prova que Deus está com você. Aí você procura Deus nas emoções. Eu estou mal. Que bom que eu estou mal, porque eu sei que Deus está comigo, eu estou convicto nas minhas emoções. Então, enquanto o crente não tiver esse nível de fé, ele é um crente caído. Uma hora ele crê, outra hora ele não crê, uma hora vai, outra hora não vai. Ele está na igreja, uma hora sente, outra hora não sente. Ele é inseguro, ele não está bem, não é saudável espiritualmente falando. Está bem claro isso, queridos? Então nunca esqueça isso. Olha, grandes milagres da Bíblia aconteceram quando as pessoas estavam caídas. Olha, vamos ver o milagre do Velho Testamento. Abraão foi chamado o pai da fé. Quando é que Deus disse que ele creu realmente em Deus? Quando ele estava com o cutelo na mão para matar o filho. Você acha que ele estava lá dando glória? O pai matar o filho, Deus pediu isso para ele. Que coisa terrível. Se você é pai ou mãe, nasceu aquela criancinha, você cuidou, agora ele está com 12, 14 anos, fala, vai lá e mata ele para mim. Ia falar, qualquer um falava assim, está amarrado, é o diabo, mas era Deus. Não era? E Abraão entendeu que era Deus, e no último minuto ele falou, não precisa matar, eu sei que você acredita em mim. Foi chamado o pai da fé. Você acha que ele estava se sentindo na maior alegria? Ele estava arrasado, destruído. Vou matar meu filho. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram diante da estátua do rei. Aqueceram a fornalha 7 vezes. Se vocês não se dobraram, vão para a fornalha. O que eles falaram? Olha, nós não vamos nos dobrar. Se nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Senão, nós não vamos nos dobrar. O que você acha que eles estavam sentindo? Ai, que fogo! Ai, que arrepio! Né? Passou um calor aqui. A emoção é isso. Ai, senti um calor, é Deus. Onde está escrito que Deus é calor? Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam... Era uma questão de vida ou morte. Se eles não ajoelhassem, eles iam morrer queimado. Como é que eles não se dobraram? Você acha que eles estavam... Oh, aleluia, glória a Deus. Estavam arrasados nas emoções. Mas eles criam e não se dobraram. Então, a verdadeira fé é provada na dificuldade. Quando você não sente nada, você crê. Não é? A mulher de fluxo de sangue que veio atrás de Jesus, você acha que ela veio dando glória, pulando? Estava fraca, não tinha nem força fixa. Se levantou na marra, foi andando até receber o milagre dele. Não tinha emoção ali. O leproso estava cheio de emoção, de alegria. Ele veio, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Um homem afastado da sociedade, destruído, e acreditava. Não teve emoção, mas teve um milagre. Então fé não é emoção. Desconfie das coisas que você sente. A gente é assim, eu sinto mal é o diabo, eu sinto bem é Deus. Olha, desconfie mais das coisas boas que você sente, porque tem tanto engano nas coisas boas. Eu já vi tanta gente falar assim, não, eu senti, Deus me falou, fez, e se arrebentou, porque foi atrás de uma emoção, achando que era a voz de Deus. Está bem claro isso? Então a fé é o seguinte, está escrito, ainda que eu não sinto nada, eu sou convicto que essa palavra é verdade. Então eu vou crer, estou convicto, não é? Quantas vezes você vai se sentir sozinho, como se fosse abandonado por Deus? Mas não foi. É só uma emoção, essa sensação de abandono.
Deus nunca te abandonou. Quantas vezes você está em situação, tem gente assim, está um dia lindo, aí começa a escurecer, ele começa a entrar no medo do claro para o escuro, né? Ele vai ficando escuro, começa a ficar meio com medo, vem uma sensação de angústia, aí bate aquele ventinho gelado do anoitecer, é vontade de ficar em casa, se trancar, não é? Quanta gente que eu conheço que tem essa sensação. Engano, Deus nunca te abandonou, não é porque escureceu que você foi abandonado. Vem ventinho frio, 6, 7 horas da tarde para a noite, você está abandonado por Deus. Não, isso é tudo coisa da gente. Deus nunca vai nos deixar, sabe o que é nunca? Então, vamos supor que eu não sinto Deus o dia inteiro, ótimo. Eu sei que Ele está comigo o dia inteiro, estou no espírito, não na alma. Está bem claro isso? Por quê? Porque a gente pode tomar uma decisão pela emoção e se arrebentar. E ir atrás de um apelo que faz na igreja para você fazer coisas, que é emoção, não tem nada a ver com... Deus nem queria que você fizesse. Depois você vai se prejudicar com aquilo. Quanta gente dá o dinheiro, mais do que podia dar por emoção, e vai fazer falta. Ele fez uma prova falsa de Deus. Quanto apelo é feito hoje que mexe com as emoções das pessoas. No meio do apelo põe uma pessoa lá, eu estava pobre, aí eu fiz isso, dei aquele dinheiro, fiquei rico, aí tá vendo, um montão de gente, eu vou fazer igual. Por emoção. Só por emoção. Depois não é nada daquilo. Está bem claro? Então o que a fé não é? Sentimentos, as emoções. Está bem claro no seu coração? Nunca esqueça isso. Se você aprender bem essa lição, aprender a ter controle sobre a tua alma, você vai ser uma pessoa de fé. Madura, que não se dobra. Não é inconstante. Fala, Galdino, bem alto. Por emoção, quando a gente começou na igreja, a minha esposa chegou em casa e foi na minha cabeça que nós tínhamos que vender a casa para dizimar, porque a casa foi construída com dinheiro que não foi dizimado. Então, mas olha, veja bem, você já era crente quando você construiu a casa? Não conhecia nem na vida. Então, olha bem. Olha o que ele está dizendo. Quando ele começou na igreja, o que a esposa dele falou com ele? Que eles tinham que vender a casa para dar o dízimo para a igreja. Ó, emoção. Porque o dinheiro que eles usaram para construir a casa, eles não tinham dizimado. Mas eles não eram crentes, eles não sabiam nada dessas coisas. Vai dizimar de uma coisa que você vivia na ignorância, vai vender a casa para dar 10%. Vocês estão entendendo o que uma emoção faz? Geralmente é mulher que faz isso, né, Galdino? Geralmente a mulher se atira. Mulher é assim. Então, mas vocês estão entendendo uma emoção? Leva, né? Quanta gente deu carro por emoção, depois foi difícil. Fala. E ainda que fossem crentes, a graça não nos obriga a isso. A graça não nos obriga a essas coisas, né? Tudo bem, queridos? Vamos em frente então? Então vamos entrar nas pessoas da fé. Olha, veja bem. Isso aqui foi escrito num tempo que o Novo Testamento estava sendo formado. Nós temos o Novo Testamento hoje prontinho na mão, mas quando eles estão escrevendo Hebreus, não tem Novo Testamento escrito. A palavra está até entrando uma coisa viva na cabeça e no coração deles. Eles transmitiam verbalmente. Depois que Pedro foi escrevendo alguma carta, você vai ver que algumas cartas foram escritas no ano 60, anos 70, mais de 40 anos depois de Jesus já havia morrido. Até então a verdade era transmitida boca a boca, a coisa era posta no coração deles. Não é como nos dias de hoje tudo escrito aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos ver as pessoas que creram da velha aliança. Pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Então o que Abel fez? Você conhece. Abel cuidava do rebanho, Caim era lavrador. Cada um colheu, Abel colheu lá um fruto do rebanho e Caim da sua plantação. Agora Abel teve informação. Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. Então provavelmente esses dois filhos, os pais falaram, olha, nós vivemos um tempo sem pecado. Deus vinha conversar com a gente. Olha só, você não desliga o seu telefone, logo o meu, né? Pelo amor de Deus, não. Deixa eu desligar. Depois Então, provavelmente, Adão e Eva comunicaram a vida que eles tiveram
com Deus antes de serem pecadores, para Caim e Abel, os 2 primeiros filhos. Transmitiram algum pouco de fé, de conhecimento de Deus para os 2 filhos, de acordo com o que eles viveram antes do pecado. E Abel creu. Agora Caim, a Bíblia diz que ele era do maligno, não creu. Foi o primeiro filho, já nasceu contaminado. Então Abel fez aquela oferta de todo o coração por fé em Deus. Caim deve ter feito por obrigação e foi rejeitado. Então Abel foi um que creu em todas as informações que os pais lhe transmitiram e fez uma oferta baseada na fé, no conhecimento que ele tinha de Deus naquele tempo. Agora, o que Abel conheceu de Jesus Cristo? Eu quero que você pense isso. Abel, segundo filho do primeiro casal, primeiro ser humano, primeiro casal, o que eles conheceram de redenção, de justificação? Nada. Eles conheceram aquilo que os pais conheceram de Deus no começo, nada mais. Hoje nós temos informações muito além do que Abel teve no tempo dele. Você tem que entender isso. Está claro isso na tua mente? Agora ele fez por fé, foi aceito. Continua. Olha o Enoque aqui, ó. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Só tem essa informação de Enoque. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Estou lá em Gênesis 5, 21 e 24. Então esse Enoque aqui, a Bíblia só fala disso, que Enoque não achou mais Enoque, Deus o levou vivo, ele foi trasladado, levado vivo. E a Bíblia explica que ele andou com Deus e agradou a Deus, e Deus tomou ele vivo e levou ele para a glória vivo, sem que ele morresse. É a única informação que tem, porque ele agradou a Deus, ele creu em Deus no tempo dele. Olha o que esse homem alcançou, que tipo de fé que ele teve em Deus, a ponto de Deus tomá-lo vivo sem ele ver a morte. Está claro isso na tua mente, queridos? Então vamos lá, olha, versículo 6. Aí ele fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Para quê? Então o que Deus quer encontrar em você? Deus quer encontrar em você fé. O que agrada a Deus é quando Ele olha no coração e Ele vê que nós acreditamos. Está bem claro isso? Agora eu posso induzir você, como pastor, eu posso induzir você a fazer coisas que não é por fé, é por indução. Por isso que tudo na obra de Deus, primeiro bate a fé para depois ser feito. Eu como líder, eu posso criar uma situação e levar você a fazer coisas que eu quero que você faça, em nome da fé. Mas, se eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus, eu nunca vou poder usar dessa artimanha. Por quê? Porque se você tiver que fazer alguma coisa, dar uma oferta, ser um dizimista, dar alguma coisa para a igreja, tem que brotar a fé para fazer isso no seu coração, porque senão é induzir você, você vai ter uma ação induzida, você nunca creu. Você está fazendo porque todo mundo está fazendo, é por obrigação. Ameaço você com o devorador vai pegar a tua vida. Então você faz coisas às vezes por medo, é um dizimista por medo, não por fé. Mas quando brota a fé, é isso que Deus quer. Então tudo que você vai fazer é pela fé. Se você vai ser um dizimista, não é porque você está com medo de devorador, está com medo de maldição, porque você crê no que você está fazendo. É por fé que você está fazendo, não é uma coisa vazia, que porque o pastor falou tem que fazer. Porque Deus falou, o pastor falou que Deus revelou que tem não sei quantas pessoas que tem que dar tanto. Conversa fiada isso aí. Aí a pessoa faz por obrigação, por indução, não de coração, por fé. Então, tudo que não vem de fé não agrada a Deus, não agrada a Deus. Por isso que eu deixo vocês bem à vontade, se tiver que fazer uma coisa voluntária, aí é por fé, é pelo Espírito, aí agrada a Deus. Caim deu a oferta dele, não foi por fé, agradou a Deus? Não deu, mas ele deu a oferta, deu. Mas o coração dele tinha uma outra disposição, não foi por fé. Então, olha, mais que obras, mais do que dar coisas para a igreja, mais do que tudo, Deus quer olhar para você e ver dentro de você uma pessoa que acredita dentro do conhecimento que você tem de Deus. Está entendendo isso? Como é que a fé vem?
Ouvir a palavra de Deus. Então é impossível agradar a Deus. Eu posso fazer tanta coisa na igreja. A igreja organizada, ela tira um monte de afazeres para cima dos membros. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer essa campanha. Impõe um monte de regras, de coisas. Às vezes você vê uma igreja em plena atividade para organização, não é para Deus. Na organização tem que ser 1, 2, 3, 4. Todo mundo trabalhando para manter a máquina da organização. Então as pessoas estão sendo forçadas a fazer um montão de coisa, liderados. Vocês não nem crê naquilo que estão fazendo, porque está junto, tem que fazer. Se eu não fizer, tudo que os outros vão falar. Às vezes não tem nem fé para fazer nada, mas está no meio da massa do bolo, lá na batedeira, rodando junto. Vocês estão entendendo isso? Então, presta atenção, olha, isso é uma coisa muito delicada. A igreja organizada, cheia de estatuto, de regras, às vezes o que eles fazem é para a organização. Vai nas igrejas mais antigas, igreja de 40, 50, 100, igrejas centenárias, vê que existe 1, 2, 3, 4, mais de 100 anos, que o ritmo é aquilo ali, é uma organização. Então muitas vezes nós estamos debaixo de uma organização. Vocês estão entendendo? Não tem a liberdade disso. Se o Espírito quiser mudar alguma coisinha, não tem ninguém que entenda ali. Virou uma tradição que eles fazem. Então nunca nós podemos ser escravos desse sistema religioso. E eu tomo o maior cuidado para não pôr nada aqui na igreja que te obrigue. Você entende isso? Sente isso ou não? Tudo aqui, você é livre para ser dizimista, é livre para não ser, é livre para chegar. Se vai embora, não precisa falar assim, pastor, abençoe, não, já está abençoado, pode ir. Aqui a gente aqui não tem nome de quem é dizimista, não tem envelope assim, ó, é dízimo, oferta, é oferta de amor, você não precisa dar o seu SIC, RG, seu endereço, seu telefone, não tem cadastro de ninguém, porque não existe essas coisas, a igreja é livre. Está claro isso? Agora, no lugar que você vai, nome, RG, telefone, se deu oferta, se não deu, você é controlado, se não deu, você não deu oferta esse mês. Não é igreja, já virou uma coisa organizada que domina a cabeça das pessoas. Virou que nem um tipo de empresa, um controle sobre todo mundo. Você aceita isso? Tem cabeça para entender isso? Então, a fé é o que Deus quer encontrar. Vale mais crer do que fazer 1000 coisas por obrigação, sem crer em nada daqui da verdade do Evangelho. Então pense bem, se tudo que você fez ou faz é porque você acredita ou porque você entrou num ritmo, numa organização que faz, você está fazendo igual, ficou tudo igual. Isso que você tem que entender, tá bom? Agora vamos lá, vou ler os 6 de novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Agora vamos ler o texto de Noé aqui, ó. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Agora, eu quero mostrar um outro ângulo de uma fé falsa para você. Então a pessoa vem para a igreja, ela tem problema. Então a primeira coisa que ela quer, ela não está interessada no que Deus quer. Ela está interessada no seguinte, em sugar Deus para resolver as coisas dela. Então ela vem com uma fé humana. Então ela quer crer em Deus assim, ó, Senhor, eu vou crer, mas o Senhor vai me dar o carro, o Senhor vai me dar a casa, eu estou desempregado, o Senhor vai me dar emprego. Então ela vem com aquela fé para sugar Deus, para fazer o que ela quer que Deus faça. Isso não é a fé bíblica. Então você vê um montão de fé sendo pregada assim, você precisa crer, se você vier aqui, porta, se você está no vermelho, Deus vai abrir a porta, você está desempregado, traga a sua carteira que eu vou ungir, um montão de proposta. Então a pessoa vem, ela não vem para ter um conhecimento do que Deus quer, ela vem porque alguém prometeu que se ela vier, vai acontecer o que ela quer que aconteça. Então, você está vivendo pela fé, irmão? Claro, eu creio que Deus vai abrir a porta. Mas espera um pouquinho.
E as demais coisas do evangelho você quer? Não, Deus vai abrir a porta, eu vou tomar posse. É isso que ela quer. E a porta que ela quer é só o que satisfaz ela. Ela está pouco se lixando da vontade de Deus, do plano de Deus. Ela está num egoísmo ali e quer chupar Deus. Vocês estão entendendo? Para resolver rápido o que ela quer. Então a maior parte dessa fé que é pregada na mídia é isso aí. Eles te prometem que se você for lá, vai resolver tudo. Entende? Eles trabalham na sua necessidade. Você pega um folhetinho, ó, você que está depressivo, desanimado, desempregado, ruim no amor, você que está no vermelho, tudo que o ser humano passa. Vem aqui que nós vamos fazer uma oração forte e vai resolver o seu problema. Então vai lá, quem está no vermelho? Você está no vermelho porque tem um demônio na tua vida. Você está mal no amor porque tem um demônio no teu marido. Teu casamento vai mal, fizeram uma macumba. A pessoa sai aterrorizada, amarrada mais 7 dias para voltar. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Mas não foi transmitido a ela nada, ela é atraída pela solução. Então se a pessoa vem na igreja, eu vou buscar bênção, quero bênção. Ela está pouco ligando se uma pessoa precisa ser salva. Ela está pouco ligando, isso torna o coração do crente tão frio, que às vezes ele está sentado do lado de irmão que precisa de 1 quilo de arroz, ele não tem sensibilidade. Sabe que o irmão está precisando de 1 quilo de arroz? Ele pode dar. Vai, meu irmão, Deus te abençoe, Deus vai resolver o seu problema. Não resolve você, não tem sensibilidade para ninguém. É um monte de crente individual, egoísta, que só pensa em si, que só quer resolver o seu problema com Deus, não tem coração para fazer nada por ninguém, meus irmãos. Isso não é a fé. Olha, por que Noé vai ser elogiado? Noé não foi alguém que creu? Então vamos ler, olha lá. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Então veja bem, não foi Noé que bolou aquele plano de destruir o mundo. Não foi Noé que bolou como construir a arca e chegou diante de Deus, em nome de Jesus vai ser assim. Não foi Noé que descobriu que o mundo ia acabar e tal. Noé não está nem pensando nisso. Deus vem, instrui, revela para ele, mostra um projeto para ele e ele vai viver pela fé nesse projeto. Não é o projeto de vida de Noé. Vocês estão entendendo? Não é ele que elaborou essas coisas. As pessoas vêm a Deus assim, faz o seu projeto. Não, meu projeto é esse, é esse, é esse. Deus resolve o meu projeto. Isso é coisa humana, gente. Então Noé tem uma revelação de Deus. Deus conta para Noé o plano de Deus, dá uma visão de uma arca, as medidas de uma arca e fala assim, agora viva pela fé nesta visão. Não foi Noé que projetou a visão. Não foi Noé que projetou o seu sonho. Não foi Noé. Você vê essas músicas que cantam sobre os sonhos, né? Se tentaram matar os teus sonhos. Sonhos de quem? De Deus ou teus? Teus. Continua. Hã? Sufocando o teu. Então a pessoa está cheia de sonhos. Não é os sonhos de Deus, é delas. Então alguém está tentando matar os sonhos dela, sufocar o coração dela. É bonita essa música? É, causa até lágrima, mas é uma música humana. E o sonho de Deus? Esse sonho que está no coração dela é dela, não é de Deus. Por que Deus vai cumprir? Só porque ela sonhou? Vocês estão entendendo isso ou não? Então ela está lá no egoísmo dela, estou sonhando com isso, sonhando com aquilo, sonhando. Deus cumpre meus sonhos. Aí sufocou meu coração. Espera aí, Deus chegou, chamou Noé, deu uma visão para ele, contou um segredo, não é? Eu vou acabar com o mundo, constrói uma arca, vai ser assim, 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 e põe a tua família lá dentro e vai vir os animais. Quando fechar a porta vai começar. Então Deus comunicou o plano de Deus para Noé, abriu o entendimento dele, contou um segredo que ele ia fazer com o mundo. E Noé creu no sonho, não digo sonho, no plano, no projeto de Deus. E trabalhou no projeto de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Deus comunica o que Ele quer. Você entende, crê e vai viver pela fé no que Deus quer, não nos meus sonhos. Vocês estão entendendo a diferença ou não? Então nós precisamos amadurecer. O que é viver pela fé? Eu creio que Deus vai abrir a porta. Isso não é viver pela fé, isso é coisa tua.
Deus pode abrir porta, claro, Deus pode dar um emprego, dar o amor da vida, Deus pode, mas o reino em primeiro lugar, essas coisas são acrescentadas. Então a pessoa pensa que está vivendo pela fé, não, ela está num egoísmo, ela quer tudo de Deus, ela nem sabe o que Deus quer dela, nem acordou ainda para isso. Então essa é a fé humana, é uma fé assim, que faz de Deus o teu servo. Deus, você é o Senhor e Deus está lá para fazer o que você quer. Mas a fé bíblica, você é o servo de Deus. Deus estabelece o projeto e você crê e Deus dá força para você trabalhar para cumprir o projeto de Deus. É totalmente diferente. Então estamos vivendo na fé? Estamos vivendo na fé em quê? No que Cristo fez na cruz, no Evangelho. Mas eu preciso de coisas materiais, preciso, mas Deus vai me acrescentar, porque eu estou pela fé na palavra de Deus. Então Deus vai cuidar do resto da minha vida. Eu não preciso ficar desesperado atrás de soluções. A mãe fica 10 anos orando pelo filho, preocupado com o filho, não cresce na palavra, não teve coração para se abrir por evangelho, 10 anos carregando o fardo do filho, não creu em nada. Se matou, sofreu pelo filho, não entendeu nada do evangelho e está carregando o filho nas costas ainda. Você entende ou não? Não aprendeu a confiar em Deus com relação à vida do filho. Olha lá o versículo 7 com o entendimento. Ó, pela fé Noé, divinamente instruído por quem? Por Deus. Deus revelou para Noé os acontecimentos que ainda não se viam, ainda não tinha nenhum sinal dessas coisas, não passavam nas emoções de Noé. E sendo temente a Deus, aparelhou, olha, construiu uma arca, foi um trabalhão, para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem como? Pela fé. Continua. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Vamos ver o chamado de Abraão, Gênesis 12, vamos lá. Como Deus chamou Abraão? Abraão era idólatra, tinha uma família idólatra, vivia em Ur dos Caldeus. Deus está precisando, Deus tem um projeto para abençoar a raça humana e trazer o Salvador. Deus vem, chama Abraão, comissiona Abraão para o projeto, abre o entendimento dele. Não foi Abraão que sonhou, não foi Abraão que produziu. Não, ele é um chamado por Deus. Então, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí faz a promessa, olha lá. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para um pouquinho. Não foi Abraão ou Abrão que pôs esse plano na cabeça dele. Não foi Abraão que, olha, eu gostaria que de mim saísse uma grande nação. Gostaria que de mim... Não, ele não estava nem pensando. Ele vivia em Ur dos Caldeus, seus pais eram idólatras. Por isso que Deus pediu para ele largar os parentes, para não se contaminar com a idolatria. Primeiro Deus chegou para Abraão e chama ele entende o chamado de Deus. Você largaria, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você sairia andando por aí? Só quem teve um chamado de Deus é capaz de cumprir uma coisa dessas, meus irmãos. Você sairia de perto do pai, da mãe, da família, do lugar que você já tinha bens, e sairia por sair? Ninguém faria isso sem revelação. Então Deus chama Abraão e faz uma promessa. Abraão, eu vou te engrandecer no nome, eu vou te proteger. Se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Se quem te abençoar vai ser abençoado. Agora eu vou fazer de você uma grande nação para abençoar todos os povos da terra. De onde vem isso, esse projeto? De Abraão ou de Deus? De Deus. Abraão deve ter ficado surpreso com esse chamado. Não partiu de Abraão, não foi inspiração dele, não foi sonho dele. Deus se revelou para ele e mostrou um projeto que você precisa crer para se cumprir. Então o que Abraão faz? Larga a parentela, né? Olha, Deus falou para largar a parentela para Abraão, não é para você. Foi para ele. Nunca mais Deus pediu isso para ninguém da Bíblia toda, foi para Abraão, né? Então, a pessoa está numa casa, se converteu, tem 5 que não se converteu, tudo incrédulo, encapetado. Não, fica no meio deles, você vai ser útil para salvá-los.
Não larga. Não sai da tua casa, não. Vocês entendem isso ou não? Né? Abraão mandou sair, mas nós não, meus irmãos. Não largue a família, não largue ninguém. Tenha sabedoria, conviva com sabedoria, não fique pregando o tempo todo. Vai com calma, que você precisa influenciar a tua casa. Né? Aquele endemoniado gadareno que foi liberto, queria ir com Jesus, Jesus falou para ele, não vai não, vai lá para a tua casa. Vai anunciar para os teus quão grande coisa Deus te fez. Tá? Então, quanta pregação eu ouvi? Então você tem que largar a tua parentela, larga tudo. Então mulher largando o marido, filho contra os pais, uma divisão na família por ignorância. Pode falar. Alguém me chamou? Não. Ah, não. Larga tudo e vai para o meio do mato? Não. Tá vendo? Acabou com a vida de todo mundo. Então, vocês estão entendendo? Então, agora ele cita a fé de Abraão. Então, Abraão ele tem um chamamento de Deus, ele crê naquilo, e aí ele sai para trabalhar para Deus, para cumprir o que Deus quer, não o que ele queria. Está claro isso, meus irmãos? Isso é viver pela fé. Abraão, nossa, de mim vai sair uma posteridade, de mim vai ser abençoada toda a terra. Deus falou isso, ele creu e começou, isso que deu força para ele largar, sair do meio da parentela. Então ele começou o quê? Viver pela fé e como? Só para obter coisas de Deus? Não. Para Deus cumprir o propósito de Deus usando Abraão. Então é por isso que a coisa mais importante é entender o que Deus quer de mim. Não é o que eu quero de Deus. O que Deus quer de mim? Eu quero estar numa posição para cumprir o propósito de Deus. Não viver me dá, resolve. Eu quero bênção, eu quero bênção. Aí Deus fala assim, quero uma coisa de você. Não. Peraí, deixa chegar a bênção primeiro. Estou lutando com o anjo. Né? Está claro isso na mente de vocês? Então o que é viver pela fé? Eu conheço o projeto de Deus, a palavra verdade. Eu não estou só assim, me dá isso, me dá aquilo. Eu conheço, aí eu vou me submeter a Deus, crendo para cumprir, ser útil, para Deus cumprir o que Ele quer. Aí Ele vai me dar as coisas que eu preciso, meus irmãos. Ele vai me dar as coisas que eu preciso. Aí que o jovem solteiro vai arrumar um casamento bom, vai ter paz, vai ser abençoado. Entende? É aí que pode surgir uma boa oportunidade de trabalho, ter inspiração para abrir um negócio. Quando eu estou fazendo o que Deus quer, não o que eu quero. Olha o que Deus prometeu para ele. Vou fazer de você uma grande nação, vou te engrandecer o nome. Não é Abraão que estava sonhando, tomara que eu vou buscar, vou ter um grande nome, vou ser cabeça, não vou ser cauda. Não, Abraão foi chamado da idolatria. Deus prometeu que ia engrandecer o nome dele e engrandeceu. O que Deus falou? Olha, eu abençoarei os que te abençoarem. Abraão, nada vai te tocar. Os que te abençoarem eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar eu também vou amaldiçoar. Você é guardado pelo meu poder. Ninguém faz nada com você, Abraão. Não foi isso. Nem demônio. O que o demônio fez na vida de Abraão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus falou que vai guardar, acabou o problema, Ele vai cumprir. Então, só um minutinho, Borges. Olha a promessa, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né? E Abraão creu e vai seguir o projeto de Deus pela fé. Fala, Borges. Queremos fazer a obra de Deus. Aí perguntou o que? A obra de Deus é essa. Qual? Vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Né? Então repare bem, o viver pela fé. O homem natural, viver pela fé é isso aqui, ó. Eu tenho necessidades e eu quero que Deus resolva. Então vou buscar Deus para resolver. Ele não está preocupado se Deus tem um chamado, se Deus tem uma obra para ele fazer, se Deus tem um serviço. O que Deus gostaria que ele fizesse? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em sugar Deus para resolver o que ele quer. Isso não é viver pela fé. O que é viver pela fé? Eu compreendo na palavra certas verdades, o que Cristo fez, o caminho que eu tenho que seguir. Então eu vou viver pela fé naquilo que Deus quer. E Deus prometeu que nisso Ele vai
suprir as minhas necessidades. É o contrário. Entende? Então, quanto mais a gente conseguir pôr a igreja, eu pôr o coração de vocês em linha com o Evangelho, mais perto desse projeto de Deus a gente vai estar. Por quê? Porque eu não vou encher a igreja de pessoas que só buscam o seu interesse. Nós não temos uma igreja que quer o interesse de Deus. É isso que Deus quer. Então Deus vai abençoar, mas para conseguir um grupo de pessoas assim, é anos de ensino, se eles ouvirem, né, e crerem. Está claro isso? Então Abraão foi abençoado, Deus chamou ele, revelou um projeto, vai contar com ele, então aí ele vai largar a parentela, vai seguir por um caminho solitário com Deus. E Deus vai guardar ele em todos os caminhos como guardou. Mas mesmo assim Abraão foi mentiroso, Abraão teve medo, Abraão fez um monte de coisa errada, mas isso não atrapalhou. Abraão não mentiu falando que a mulher dele era irmã. Mentiu, não mentiu? Não fez um monte de coisa que a gente fala assim, ó, deu brecha pro diabo, né? Não deu? Mas Deus não guardou ele mesmo assim. O rei ia ficar com a mulher dele. Deus deu um sonho de noite pro rei. Se você tocar nessa mulher, eu vou acabar com você. No dia seguinte o rei devolve a mulher para Abraão, nem tocou nela. Você falou que era sua irmã, é tua mulher, rapaz. Aí deu um monte de coisa, vai embora, vai embora. Por Abraão ele já tinha dado a mulher dele para outro, não tinha? Aí quem... É brecha, deu brecha. Não deu brecha. Deus tampou a brecha de Abraão. Não deixou o diabo tocar nele. Não tampou a brecha. Porque tinha um compromisso. Vou te abençoar, vou te guardar. É isso que eu quero que você entenda. Ainda que a gente falhe, se você está no projeto de Deus, você pode falhar. Deus te protege, te guarda e te traz de volta. Porque Ele é Deus, meus irmãos. Tudo bem? Vamos ver outro. Volta lá para Hebreus 11. Isso, olha, para quem ele está dizendo essas coisas? Está dizendo essas coisas para os judeus que conheciam o Velho Testamento, que está tentando trazer e mostrar que a importância deles crerem nessa nova informação do Evangelho, entregarem a vida nisso, e vai citar os homens que creram naquele tempo, que tiveram conhecimento naquele tempo, que nós temos que ser hoje. O conhecimento de hoje, como eles creram naquele tempo, temos que crer hoje nas informações de hoje. Agora, o que Abraão conheceu? Presta atenção, meus irmãos. O que Abraão conheceu do Evangelho? Ele teve essa promessa, de ti vou fazer uma grande nação e vai abençoar a terra. E Abraão morreu e não viu isso acontecer, só viu Isaac ali. O que ele entendeu da cruz, do sangue derramado, da justificação, da redenção, do arrebatamento da igreja? O que ele entendeu disso? Nada. Vocês estão entendendo isso? Isso aí... O que ele entendeu do que nós podemos entender hoje, que temos a palavra completa? Qual a visão de Deus que ele tinha? Aquilo, vou te abençoar, faça isso e pronto. E Abraão viveu, cumpriu e morreu, acabou. Vamos lá, vamos ver outros. Hebreus 11, volte lá. Está clareando a tua mente a respeito disso? Então vamos lá, passou Abraão, vamos ver outro. Olha lá, ele vai contando sobre Abraão, olha lá. Versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Olha as dificuldades que ele passou, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara, agora vai falar da mulher de Abraão, recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, o que aconteceu com Sara? O texto está dizendo que pela fé ela era estéril. Lembra que Abraão, no momento de fraqueza, se deitou com a escrava? Em vez de ficar na palavra de Deus, ele quis resolver a promessa com esforço próprio. Se deitou com Agar, gerou um filho e apresentou Ismael para Deus. Falou, vive Ismael diante de ti. O que Deus falou para ele? Não. Você vai ter um filho da tua própria mulher. Abraão não deu uma mancada com Deus? Deus não falou que ele teria um filho da mulher dele? Porque ele foi transar com a escrava e gerar um filho para apresentar o filho para Deus. Porque não ficou na promessa. Deu brecha? Não, Deus falou, você fez isso? Tudo bem. Mas o filho vem da mulher e veio. Veio ou não veio? Como Sara teve esse filho? Pela fé. Quanto tempo demorou para ter o filho? 25 anos. Tem promessa? Vai esperar 25 anos para acontecer?
Demorou 25 anos. E ela recebeu o poder para ser mãe. Sara deu mancada, muitas mancadas, não deu? Mas no fim amadureceu. Deus foi tolerante e aquilo aconteceu com ela. Continuando. Versículo 12. Por isso também de um, aliás, já amortecido, né, que foi Abraão, já estava velho quando nasceu Isaac, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ah lá, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe e saudando-as, em confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então tem uma frase mentirosa, que você vê muito no meio pentecostal: quem tem promessa não morre. Abraão teve a promessa, morreu e não viu cumprir, meus irmãos. Ele viu a grande nação, ele só viu o filho. Morreu. Esse negócio, quem tem promessa não morre. Você no meio pentecostal fala muito. Moisés morreu, não entrou na terra. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Né? Então, todos eles creram, mas nada daquilo se cumpriram. Por quê? Porque eram coisas que iam passar gerações e gerações até vir o Messias para se cumprir e materializar a verdadeira promessa. Está claro isso? Então vamos em frente. Vou ler de novo o 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e confessando, porque eles creram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra aqui. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Pela fé considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, como que foi que Abraão teve coragem de pegar o filho e até o último minuto com o coração disposto a matar o filho? Ó, Abraão era riquíssimo. Deus não pediu nem ouro nem prata para Abraão. O que Deus pediu para Abraão? A bênção. O que era a bênção? Isaque. Devolver Isaque. Quantas vezes eu ouvi pessoas pregando esse texto, dizendo que Isaque era o sacrifício, e o Isaque dá tudo que você tem na igreja: dinheiro, carro, casa. Falsa pregação. E Abraão nem matou o filho foi restituído. Então, só pela fé um homem consegue cumprir o que Deus quer até o fim, ainda que as suas entranhas estejam terrivelmente angustiadas. Mas pela fé ele é convicto e é capaz de passar pela dor para obedecer a Deus, sem voltar para trás. Essa é a verdadeira fé. Continuando. Ah lá, depois ele vai falar do Isaque já. Pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que estavam para vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, falar pouco de Isaque e de Jacó, mas todos eles pegaram e viveram pela fé, né? Para abençoar Jacó e Esaú, e Jacó abençoar os filhos de José. Depois, quando José já estava bem velhinho e ia morrer, ele sabia que o povo não ia ficar escravo. Então ele disse assim: quando vocês saírem do Egito, pega os meus ossos e leva junto para a terra prometida. Agora vamos falar a respeito de Moisés. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros de Egito, porque contemplava o galardão. Então, depois que Moisés cresceu, ele foi cuidado pela sua própria mãe. Ele
filho da filha de Faraó. Ele provavelmente seria um dos sucessores de Faraó. Aprendeu tudo, um homem culto, estudioso do seu tempo. Mas ele sabia de onde ele era e o povo dele que era escravo. Ele já sentia um chamado de Deus de libertar o povo. Ele poderia ter ficado numa boa, na riqueza, ser um faraó, mas chegou num ponto de decisão na vida dele tão grande, ele falou assim com ele: ou eu permaneço no Egito como sou, ou eu vou viver com o meu povo lá e libertar o meu povo. Ele teve coragem de largar tudo e se unir ao povo dele para cumprir o chamado de Deus para ele, que era a libertação do povo do cativeiro. Está bem? Só alguém, quem que está numa posição elevadíssima, rico, sábio, sucessor de uma nação, tem coragem de largar para viver com um monte de gente pobre, escrava, largar uma posição tão elevada para nada? Só quem crê, meu irmão. Só quem acredita tem coragem realmente de abandonar coisa tão grande humanamente falando. Mas quem tem fé tem coragem. Acredita nisso? Você tem coragem? Tem? Vamos lendo, mas só mais um pouquinho. Olha lá, vamos ver o versículo 27 que fala de novo. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei. Agora olha aqui um detalhe, veja bem essa frase. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então olha o texto que revela do coração de Moisés. Ele teve uma visão de um Deus tão invisível. Ele não ficou um pouquinho preocupado com a ira do faraó, do rei, mas ele teve uma visão, ele como quem vê aquele que é invisível. Isso que levou ele a largar tudo e fazer o que ele fez. Agora, foi ele que produziu isso por esforço próprio? Não, isso foi uma obra de Deus na vida dele. Ele creu, é o projeto de Deus. Deus precisava de um homem para libertar o povo do cativeiro. Moisés creu e foi utilizado por Deus para cumprir aquilo. Não foi ele que elaborou, ele que criou, ele que sonhou, ele que escreveu na virada de ano um projetinho de vida. Aí Deus olhou: olha o projeto de Moisés, eu vou fazer isso que ele quer. Não, tudo Deus que introduziu no coração dele, mostrou o projeto, a direção. Moisés creu e Deus deu força para que ele cumprisse o que Deus queria. Isso é viver pela fé. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como que por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas quanto? 7 vezes. Então eles foram crendo no projeto de Deus. Como que eles ruíram a muralha de Jericó? Josué sabe que tem que entrar na terra prometida. Ele vai no pé de Jericó. Jericó está cercado, eles são um povo que estão vindo do deserto, muito mais fraco do que quem estava lá dentro. Então ele estava olhando Jericó, não foi ele que falou assim: bom, já sei o que eu vou fazer, vou rodear 7 vezes, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, vamos lá para a gente ler. Vamos lá, Josué 6, vamos lá. Então, a destruição de Jericó, olha aqui, ó. Vamos ler o 13 do capítulo 5, ó. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos. O que ele estava fazendo ao pé de Jericó? Ele estava elaborando o que ele poderia fazer para enfrentar aquela cidade com aquele povo que Deus tinha. Ele sabia que as pessoas da cidade eram mais fortes do que eles vinham do deserto, não tinha aquele material bélico todo. Aí ele tem uma revelação, olha lá. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: é tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele não sabia nem quem era aquele lá. E era uma revelação de Deus. Era uma teofania, um tipo de aparecimento de Jesus no Velho Testamento. Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou o rosto em terra
e o adorou e disse-lhe: que diz o Senhor ao meu servo, ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué se fez. Agora Deus vai dar estratégia para Josué. Veja bem, Josué tem a revelação de um príncipe de Deus, é um tipo de Cristo no Velho Testamento, que se chama uma teofania. Josué o adora, agora ele vai receber instrução. Como lutar com Jericó. Não veio na cabeça dele, não é estratégia dele, não é projeto dele, olha lá. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha lá: entreguei na tua mão Jericó, seus reis e seus valentes. Entregou antes de acontecer. Antes de acontecer já havia entregue. Vós, agora ele dá estratégia. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo a voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Depois Josué fez isso e aconteceu. Mas quem deu esse plano de batalha para Josué? Foi ele que produziu? Não foi. O próprio Deus falou: é assim que você vai fazer. Assim, 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 assim. Ele teve a informação. Não é o sonho de Josué que Deus vai cumprir. Não é Josué que elaborou tudo e fala: Deus, agora em nome de Jesus ordeno que seja assim, tomo posse. Não. Deus vem, se revela a ele, fala com ele, recebe adoração e diz: você vai fazer assim, isso, isso, isso e isso. E quando você cumprir isso, vai acontecer. Então Deus traz Josué para o projeto dele, dá a direção. Josué vive pela fé naquilo que Deus falou e vai cumprir e derruba Jericó pela fé. Está claro isso? Não partiu nada de Josué. Quem teve a iniciativa teve Deus. Então o que é viver pela fé? Não é Deus resolve tudo que eu quero. Eu entendo o que Deus quer, a palavra, o evangelho, sigo a Deus fundamentado naquilo que Ele quer. Então Deus vai me usar para cumprir aquela informação que Ele me deu. Está claro isso? E consequentemente Ele vai me dar condições de eu comer, de eu me vestir, de eu trabalhar, né? Se Ele achar por bem, pode até me dar uma empresa, mas não estou eu aqui, eu quero uma empresa, eu vou ser empresário, eu tomo posse. Você está entendendo? Não, primeiro eu vou fazer o que Deus quer. E Ele vai me acrescentar o que Ele quer me dar. Está claro isso, queridos? Então isso é viver pela fé. Não é aquela fé humana que só quer sugar Deus para si o tempo todo. Volta lá para Hebreus 11. Só para nós terminarmos. Vamos terminar daqui 3 minutos. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Olha aqui uma meretriz, ó. Ah, essa mulher é pecadora. Era uma meretriz naquele tempo. E ela acreditou e foi abençoada. E ninguém falou que ela era uma meretriz. E olha a mão de Jeová sobre ela. Olha o cajado, o castigo, não condenou ninguém. Olha lá. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Então o que você sabe de Raabe? Raabe era uma prostituta. Moisés mandou eles entrarem na terra prometida, né? E verem como era a terra. Aí descobriram que eles tinham entrado na cidade. Não, Josué que havia mandado. Eles entraram na cidade e viram como eram as muralhas e tal, para trazer um relatório. Essa mulher viu que eram eles e acreditou que Deus iria de fato destruir. Protegeu eles, escondeu eles pela fé. Não era porque era prostituta que Deus não olhou aquilo que ela creu. Mas você acha que ela creu por ela mesma? Ela viu que a cidade ia ser destruída. E ela creu. E ela entrou em linha com o plano de Deus. E Deus não falou: essa prostituta, não. Ela creu, foi guardada, não foi acusada de nada.
Vocês estão entendendo isso ou não? E fez parte de um projeto de Deus. Mas era prostituta? É. Mas Deus não desconsiderou ela. Você acredita nisso? Qualquer um de nós nem ia batizar ela. Ia falar assim, olha o teu cabelo, Jezabel. Não ia condenar ela? Não teria igreja que ia condenar ela? Jezabel, olha o cabelo, olha a unha. É prostituta, vai para o inferno, olha a mão de Deus contra você. Deus não fez isso, ela creu. Vocês entendem isso? Tem a mente renovada para entender isso? Já ou não? Então, queridos, nós vimos aqui alguns dos que creram. Só para terminar, todos eles receberam uma orientação de Deus, um projeto de Deus, um chamado de Deus. E eles creram e viveram pela fé para quê? Para cumprir aquilo que Deus queria que eles cumprissem. Eles entraram no projeto de Deus, foram servos para cumprir o que Deus queria. E o que Deus fez? Deus abençoou, Deus guardou, Deus livrou, Deus enriqueceu, sem eles tendo procurado essas coisas em primeiro lugar. Então guarde bem isso no seu coração, tá bom? E os judeus ouvindo tudo isso, era isso que eles tinham que fazer. Como naquele tempo aqueles creram, eles tinham que crer agora nessas informações do evangelho que eles receberam e viver como os do passado viveram na informação do tempo deles. Viver na informação de hoje do evangelho. Fala assim, amém. Então nós vamos terminar aqui, vamos continuar a semana que vem.